Olá, amigos do Pensar Piauí. Minha participação hoje é fazendo uma leitura de um artigo publicado na revista Fórum, do jornalista Renato Rovai, pelo deputado federal de Minas Gerais, de nome Reginaldo Lopes. Ele é do PT de Minas. Fez um artigo que eu vou ler agora para vocês. O título do artigo é Quem pedirá desculpas à família de Fernando Pimentel? Diz ele no texto. Em novembro de 2015, uma delegada federal foi a um hospital em Belo Horizonte para tomar um depoimento de Carolina de Oliveira Pimentel, então primeira-dama do estado de Minas Gerais, grávida de 8 meses. A conversa, pelo visto, não poderia ficar para depois e a ela, a Carolina, foi oferecida a oportunidade de fazer uma delação premiada contra o pai de sua filha, que estava perto de nascer. Era a Operação Acrônimo da Polícia Federal, que acusava Fernando Pimentel de chefiar uma quadrilha na época em que foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Todas as fases da investigação contaram com ampla repercussão e inúmeras manchetes de jornais e nos grandes portais da internet. Afinal, as manchetes não destoavam muito de governador petista chefia quadrilha, diz Polícia Federal. Como se sabe, Fernando Pimentel perdeu a reeleição em 2018, ano marcado pela campanha eleitoral mais virulenta da história e onde a desinformação deu o tom. A grande mídia já havia garantido, anos antes, a munição que foi usada nos disparos de fake news contra o então governador. 5 anos depois, agora, no final de julho de 2020, o inquérito aberto foi arquivado pela Justiça Federal a pedido do Ministério Público Federal por não haver provas contra Fernando Pimentel. Será que era mesmo preciso tomar o depoimento de uma jovem senhora grávida e no hospital por conta de um inquérito que mesmo 5 anos depois não continha nenhuma prova? Isso para ficar em apenas um exemplo de abuso que a família Pimentel sofreu durante todo este período. A grande mídia, movida pelo antipetismo e pela fome de cliques, pela audiência, deu voz ao populismo penal, ajudou a parir o monstro do fascismo no Brasil. A política, que era a solução enquanto o PT não ganhava eleições, passou a ser problema a partir do crescimento do partido. Quem irá pedir desculpas? Quem irá pedir desculpas à família Pimentel? A mulher tratada em manchetes como Mulher de Pimentel tem nome. É Carolina. E ela é uma mãe, uma brasileira, que foi vítima de uma injustiça. Quem irá pedir desculpas a Carolina? Tanto o jornal Estado de São Paulo, Estadão, quanto o G1, portal de notícias, no dia 11 de novembro de 2015, chamaram a atenção em sua manchete de que ela havia se calado durante o depoimento prestado em hospital. Carolina se calou por protesto, por choque ou por absoluto desconhecimento do que foi perguntado. Afinal de contas, o inquérito acabou mesmo sendo arquivado por falta de provas. O fato de Carolina ter se utilizado de um dispositivo que a Constituição garante causou ao Estadão e ao G1 mais espanto do que o fato dela ter sido vítima de uma verdadeira invasão em um dos momentos mais ternos de sua vida. Quando o inquérito foi aberto, choviam manchetes sobre o assunto. Agora, com seu arquivamento, ele parece ser digno apenas de notas de rodapé. O assunto agora é o governador do Piauí e sua esposa. Uma nova rodada de operações midiáticas
e de abusos de autoridade. O alvo segue sendo o PT, mas são também pessoas que têm família e que têm reputação. Ninguém poderá reparar os danos contra Fernando Pimentel e Carolina, contra seus filhos e toda a sua família. E nem podemos voltar no tempo. O que podemos fazer é sempre tirar lições para melhorarmos enquanto país e enquanto sociedade. E isso passa por denunciarmos o punitivismo e a perseguição política, além de lutar contra todas as injustiças, seja elas contra um menino morador em situação de rua ou contra um governador e a primeira-dama. E aí o deputado encerra o seu artigo. Mas eu quero finalizar também, conforme o deputado comentou, fazendo uma pergunta. Essa semana nós tivemos o desenrolar da ação Topic, que pela quarta vez levou a Polícia Federal à sede da Secretaria de Educação do Piauí. Quantas visitas, quantas operações, quantas manchetes precisarão ser produzidas para que a Polícia Federal identifique um culpado nessa suposta ação de corrupção que ela alega? Será que essas ações vão se desdobrar enquanto houver eleições no Piauí e no Brasil? Elas vão acontecer em 2020, 2022, 2024, 2026 e por aí vai? Conforme o deputado narrou aqui de Fernando Pimentel, a gente tem o exemplo também de Fernando Haddad em São Paulo, inocentado este ano mais uma vez em processo que foi movido contra ele em campanha eleitoral. E conforme o artigo do deputado, eu finalizo perguntando: quem vai pedir desculpas ao Wellington Dias e Rejane Dias ao final de